Logo após o dia de Pentecostes, a Igreja do Senhor, fortalecida pelo poder do Espírito Santo, iniciou sua caminhada. Contudo, os líderes religiosos de Jerusalém não aceitavam a conversão das pessoas ao cristianismo. Inicialmente, os irmãos em Cristo eram expulsos da comunidade judaica. Mesmo assim, todos viviam como uma grande família. Compartilhavam tudo o que tinham. Ninguém passava necessidade. E a vida em comunidade era exemplo de amor e solidariedade. Além disso, os irmãos viviam em um ambiente de constantes manifestações pelo poder de Deus. Grandes milagres eram realizados pelos apóstolos do Senhor. Contudo, desde o início, a igreja enfrentou perseguições severas e muitos irmãos foram mortos por sua fé. Pedro e João, por exemplo, foram presos e açoitados. Mais tarde, Pedro foi preso novamente, juntamente com seu irmão Tiago. Esse último foi o executado em seus primeiros mártires. A primeira grande perseguição contra a igreja foi liderada por Saulo, que posteriormente teve um encontro com o transformador Cristo. Após sua conversão, Saulo tornou-se o apóstolo Paulo, o maior divulgador do Evangelho de Cristo e da igreja primitiva. Sem dúvida, os apóstolos de Cristo estão entre os maiores heróis da fé. Apesar de tantas e levando a mensagem de Cristo a todos os lugares. Dentre eles destacamos Pedro, conhecido como o apóstolo dos judeus. Ele pregou em vários lugares e ainda foi martirizado em Roma. Quando ele ia ser crucificado, ele não era digno. Ele disse que ele não era digno de ser crucificado em pé. Por isso que foi crucificado de cabeça para baixo. Outro destaque foi João, possivelmente um dos únicos 2 apóstolos que não sofreu martírio. Embora tenha sido exilado na ilha de Patmos, no exílio ele recebeu a revelação registrada no livro de Apocalipse. Por sua vez, Paulo, mesmo não sendo um dos 12 apóstolos originais, ocupa um lugar de honra. Entre eles, ele foi o maior missionário da igreja, fundando inúmeras comunidades cristãs por toda a Ásia Menor e o Império de Roma. Paulo foi martirizado durante o governo de Nero, por volta de 69 d.C. Assim começa a jornada dos nossos heróis da fé. Homens e mulheres com coragem e fidelidade dedicaram suas vidas ao avanço do Evangelho de Cristo. Só pensar quantas vezes tive que chorar. Me lembro de Paulo, naveguei, naufraguei, tive que nadar. Ferido eu fui, a minha morte esperavam chegar. Não é que ela se atrasou, é que o Senhor estava lá. Sua voz me dizia, isso é somente pausa pra continuar. Já virou passado tudo aquilo que me impede de continuar. Assim aprendi a selecionar os bons combates e guardar a fé. E se o dia mal vier, sua graça me mantém de pé. Se prenderem o meu corpo e a minha fé for apagada, contigo minha vida já foi crucificada.
Depois da época dos apóstolos, a Igreja de Cristo continua a avançar e crescer, mesmo enfrentando um mundo claramente contrário à vida santa, proposta por nosso Senhor e sustentada pelos santos irmãos que sucederam os apóstolos. Muitas falsas doutrinas tentaram se infiltrar na Igreja, mas foram combatidas e vencidas por homens de fé, discípulos diretos dos apóstolos. Hoje, esses homens são conhecidos como pais da Igreja. Esses santos do Senhor levaram o Evangelho ao mundo, mesmo enfrentando algumas das mais intensas perseguições da história da Igreja. Entre os nomes destacados dessa época, encontramos Clemente de Roma, que foi bispo da Igreja em Roma. Clemente escreveu cartas de exortação aos cristãos de várias igrejas. Mesmo preso, continuou evangelizando e conquistando almas para Cristo, incluindo seus companheiros de cela. Ele foi martirizado ao ser lançado ao mar com uma pedra amarrada em seu pescoço. Outro nome importante é Inácio de Antioquia, pastor de uma das igrejas cristãs da antiguidade. Inácio dedicou a sua vida à luta pela unidade da igreja e ao combate contra falsos ensinamentos. Ele foi martirizado ao ser devorado por feras no Coliseu. Também mereceu destaque Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João. Policarpo serviu a Cristo fielmente por muitos anos, pregando o Evangelho e pastoreando importantes igrejas. Segundo relatos, ele teve a chance de renunciar a Cristo e salvar a sua vida, mas permaneceu firme, confessando a sua fé até o último momento. Há muitos outros nomes relevantes dessa época, que com coragem e dedicação fizeram a obra do Senhor, servindo a Cristo até mesmo com o sacrifício de suas próprias vidas. Infelizmente, após o período desses homens, a Igreja entrou em um tempo de esfriamento espiritual, marcado pelo início da Idade Média. Esse período foi caracterizado pela união da Igreja com o Estado romano, tornando-se a religião oficial do Império Romano. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os amores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz na minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar. Mas se tiver cheia da tua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todo
chama do Evangelho nunca se extinguiu, mas durante séculos permaneceu quase invisível em meio às trevas da frieza espiritual da religião romana. Durante a Idade Média, a simplicidade do Evangelho foi substituída por rituais religiosos e desprovida de vida e poder. O abandono completo das escrituras sagradas, que não eram acessíveis ao povo em geral, permitiu que graves desvios se infiltrassem na cristandade, a ponto de a salvação ser comercializada pela Igreja Romana na forma de indulgências. Mesmo assim, em todas as épocas houve verdadeiros servos de Deus que lutaram para que a Igreja retornasse à sua essência e à verdade das Escrituras. Muitos desses homens e mulheres foram martirizados pela própria Igreja. Em 1415, o servo de Deus, João Hus, foi condenado à fogueira por questionar as heresias da Igreja Romana. Antes de morrer, ele profetizou em voz alta para todos os presentes: hoje vocês estão assando um simples ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e vocês não conseguirão matá-lo. 100 anos depois, em 1517, nasceu o reformador Martinho Lutero. Lutero era padre católico e professor de teologia. Após estudar profundamente as Escrituras Sagradas, percebeu que muitos dos ensinamentos da Igreja Romana estavam em conflito com a Bíblia. Ele começou a ensinar as verdades das Escrituras de maneira simples, acessível ao povo. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg suas 95 teses, nas quais questionavam as doutrinas de salvação da Igreja Romana, levando a julgamento e a ser pressionado a negar as suas críticas. Lutero declarou que não poderia ir contra sua consciência, a menos que fosse convencido pelas Escrituras. Ele foi excomungado e corria risco de ser morto, mas protegido pelo príncipe eleitor da Saxônia, Frederico III. Durante seu exílio, Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, tornando as Escrituras acessíveis ao povo comum. O impacto do ministério de Lutero foi sem precedentes na história da Igreja. No entanto, outros irmãos também desempenhavam papéis importantes na reforma protestante. Jerônimo Savonarola, por exemplo, foi queimado na fogueira por clamar por uma reforma na Igreja. João Calvino, outro reformador, se tornou-se um dos mais influentes teólogos da Reforma, cujos ensinos permanecem relevantes até os dias de hoje. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, me encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que
força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, pois nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Eu sei que provas virão, investidas no meu tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Está em ti, querido Jesus. Depois do período da Reforma Protestante, que marcou o retorno da Igreja de Cristo às Escrituras, grandes avivamentos começaram a ocorrer em vários lugares ao longo da história. Esses movimentos foram normalmente liderados por servos de Deus, com grande fervor evangelístico e um desejo ardente de levar almas e uma vida comprometida com a simplicidade e a pureza de Cristo e a sua palavra. Embora seja impossível falar de todos os homens e mulheres que trouxeram milhões de vidas para Cristo, destacamos aqui alguns verdadeiros heróis da fé. William Carey foi o primeiro missionário da Índia e fundador da primeira sociedade missionária protestante moderna. Apesar de ter poucos estudos formais, Carey traduziu a Bíblia para 11 idiomas, escreveu vários livros e dicionários cristãos, pregou para multidões na Índia e ganhou milhares para o Senhor. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, é lembrado até hoje pela profundidade de sua mensagem, baseada no conhecimento das verdades do Evangelho. Com apenas 20 anos, tornou-se pastor da maior igreja da Inglaterra, onde ministrou por mais de 30 anos, pregando para dezenas de milhares de pessoas cada sermão. John Wesley, um dos maiores evangelistas da história da igreja, teve sua vida milagrosamente poupada de um incêndio quando criança, que lhe valeu o título de A Brasa Tirada do Fogo. Quando as igrejas na época fecharam as portas para ele, Wesley começou a pregar ao ar livre, dizendo que o mundo era sua paróquia. Sem qualquer equipamento de som, ele chegou a pregar para mais de 14 mil pessoas de uma só vez. George Whitefield foi outro grande gigante na fé, tendo pregado mais de 18 mil sermões ao longo de sua vida. Jonathan Edwards, conhecido por sua pregação poderosa sobre a ira de Deus e a necessidade de arrependimento, foi fundamental em um dos maiores avivamentos da história dos Estados Unidos. Já George Miller, conhecido como o pai dos órfãos, dedicou sua vida aos cuidados das crianças abandonadas e oração fervorosa. São tantos os heróis da fé que nos inspiram, nos encorajam a continuar levando o Evangelho ao mundo. Meu Deus é
grandioso, tem o mundo aos seus pés, mas prefere de algum jeito vir morar em corações. Meu Deus é lá do alto, mas por perto quer ficar. Se inclina, se derrama, feito chuva nesse chão. E eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. O reino restaurado, as guerras deixam de existir. Inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Meu Deus é ombro amigo, voz constante a consolar. Quando fujo e me perco, vem correndo me abraçar. Meu Deus é brisa mansa, não se cansa de soprar. Todo tempo não me deixa e nem nunca vai mudar. E eu que nada sou, mais um na multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir. Inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Depois dos grandes avivamentos dos séculos 17 e 18, no início do século 19, começou um movimento que se tornaria a maior obra evangelística da história da Igreja de Cristo, o pentecostalismo. Em diversos lugares, cristãos, sedentos por uma experiência mais profunda com Cristo, começaram a se reunir em oração e buscar um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo.
Aos poucos, esses encontros levaram os fiéis a vivenciar o poder descrito nas páginas do Novo Testamento. Em 1906, pequenos cultos realizados na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, liderados pelo pastor William Seymour, marcaram o início de um avivamento sem precedentes. As reuniões foram marcadas por manifestações, como falar em línguas, curas milagrosas e outros sinais do poder de Deus. Esse avivamento logo se tornou um fenômeno internacional, dando origem às maiores denominações pentecostais que conhecemos hoje, e que algumas são ainda as maiores igrejas cristãs do mundo. Esse avivamento logo se tornou um fenômeno internacional, dando origem às maiores denominações pentecostais. Vários servos de Deus levantados para espalhar o evangelho e o poder de Deus pelo mundo. Um exemplo notável foi o evangelista belga, Nicolas Bengo, que começou seu trabalho evangelístico na década de 1930, pregando para mais de 2,5 milhões de pessoas. Ele foi possivelmente um dos homens que mais levaram pessoalmente Cristo para as pessoas. Devido à época. O casal Tel Osborne e Daisy Osborne também foram grandemente usados por Deus. Após iniciarem seu ministério como jovens pastores pentecostais, viajaram à Índia para anunciar o evangelho. Sem muitos resultados iniciais, retornaram aos Estados Unidos, onde tiveram uma experiência transformadora com o poder de Cristo. A partir daí, dedicaram suas vidas à evangelização mundial, alcançando centenas de milhares de pessoas na Ásia, África e América. Suas campanhas foram marcadas por milagres, curas, manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Na Coreia do Sul, na década de 1950, o pastor Paul Yong-Soo, após ser milagrosamente curado de tuberculose, converteu-se a Cristo e começou a evangelizar os bairros mais pobres de Seul. Com o passar das décadas, sua igreja cresceu exponencialmente, tornando-se a mais conhecida, e se tornando a maior igreja do mundo, com mais de 800 mil membros. Vários outros servos de Deus também marcaram a história do pentecostalismo, como Oral Roberts, Kenneth Hagin, Gordon Lindsay e muitos outros que influenciaram a visão de fé que a gente tem hoje. E glória a Deus pelos nossos heróis da fé, que com coragem e obediência espalharam as boas novas e o poder transformador de Cristo ao redor do mundo. Estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender a brasa. Batiza com fogo, declara isso. Acende a chama em mim e me batiza com fogo. Acende a chama em mim. O barulho diferente é como um vento veemente. Eu vejo línguas como pousando
heróis da fé. Os primeiros missionários protestantes que chegaram no Brasil enfrentaram grandes oposições e foram condenados à morte por padres jesuítas que não queriam que a fé evangélica se estabelecesse em nossas terras. Há um ditado que diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E de fato, o evangelho continuou a avançar no Brasil, inicialmente por meio de trabalhos de missionários de igrejas históricas e tradicionais. No início do século XX, missionários pentecostais chegaram ao nosso país, destacando-se Gunnar Wigner e Daniel Berg, que fundaram a Igreja Assembleia de Deus, hoje a maior denominação pentecostal do Brasil. Muitos outros servos de Deus foram usados para espalhar a palavra em nossa nação. Igrejas tradicionais como a presbiteriana, a batista, as grandes denominações pentecostais como as Assembleias de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, a Deus é Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Brasil para Cristo já espalhavam o Evangelho em terras brasileiras antes mesmo da década de 1980. Louvado seja Deus! Em 1947, nasceu no pequeno município de Muniz Freire, no Espírito Santo, Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares. Ele se converteu aos 6 anos de idade, após ouvir a pregação do Evangelho pela primeira vez em uma pequena igreja que havia sido aberta próximo à sua casa. Ainda criança, ao ver uma transmissão de televisão, pela primeira vez, fez um voto com Deus. Um dia falaria dele por meio da televisão. O chamado ministerial do missionário foi confirmado aos 20 anos, após ler o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne. Em 1978, R.R. Soares foi o primeiro a pregar o Evangelho pleno de Cristo na televisão brasileira. Em 1980, ele fundou, no Rio de Janeiro, a Igreja Internacional
da graça de Deus. Por meio desse trabalho, milhões de vidas foram ganhas para Cristo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Glórias a Deus. Ainda hoje, muitos cristãos são perseguidos por causa da sua fé em outros países, onde o evangelho verdadeiro é rejeitado. Heróis da fé dão suas vidas todos os dias por amor de Cristo. Contudo, os maiores heróis do evangelho talvez sejam pessoas simples e humildes como vocês, que recebem estas palavras e a cada dia renuncia à própria vida, para que Cristo, o nosso maior herói, seja conhecido por mais e mais pessoas. A igreja continua sendo composta por homens e mulheres, das quais o mundo não é digno. Que Deus abençoe a todos vocês e carreguem essa missão. Pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Pelo que vê.